Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje é quarta-feira, 7 de setembro, aniversário da independência do Brasil, 200 anos, né? Graças a Deus, bicentenário, uma alegria. A única coisa que me deixou triste com o 7 de setembro foi que escondeu a festa do furacão que ganhou no Palmeiras ontem, né? Ninguém nem lembrou, né? Mas tá bom, tudo bem, né? Motivo justificado. Mas vamos lá. Eu queria que você fizesse a gentileza e abrir a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 13. E o verso de número 1. João, Evangelho de João, capítulo 13, e o verso de número 1, se você puder fazer o favor, e abrir para mim. Vamos lá, vou esperar um pouquinho, que você consiga. Obrigado, bebê. Evangelho de João, capítulo 13, verso de número 1. A epígrafe do texto é: Jesus lava os pés dos discípulos, ou aos discípulos, como você preferir. Eu quero falar hoje sobre alguns predicados do crente. Muita gente precisa ouvir isso. Muita gente precisa ouvir isso. Hoje eu acredito que a gente vai ouvir aqui uma palavra de exortação, seremos exortados, mas também edificados e também consolados pela palavra de Deus. Eu acredito que vamos aprender um pouquinho com Jesus, quando lavou os pés dos seus discípulos. Obrigado, Shirley. Quando lavou os pés dos seus discípulos, ele deu para a gente aqui uma lição que nós a aprenderemos todos juntos hoje, né? Com certeza que você vai ficar feliz aí. Já encontrou? Eu vou ler o texto. Evangelho de João, capítulo 13, verso de número 1, está escrito assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, se tu lavas-me os pés a mim, respondeu Jesus e disse-lhe: O que faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém? Feche os seus olhinhos aí, incline na sua cabeça que a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus eu peço a tua bênção nessa noite.
Peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que o Senhor possa dar para nós o entendimento, o discernimento da tua palavra, para que ela possa descer revelada do céu de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la da melhor maneira possível e assim possamos adquirir um pouquinho mais de fé, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero aqui hoje trazer para você algumas características que saltam aos nossos olhos nesse texto de Jesus. Jesus era o líder de todo mundo. E Jesus não tinha necessidade de provar nada para ninguém, mas Jesus os ensinava no seu procedimento. Jesus estava dando a eles uma lição que eles não aprenderiam em outro lugar ou com outra pessoa, a não ser com Jesus, a não ser com Ele. E a gente observa o verso de número 3, eu queria que você lesse comigo, que diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Eu quero começar a minha conversa aqui. Um líder, irmão, que tem convicção do seu chamado, ele não tem medo do seu irmão. Um líder que tem convicção do seu chamado de Cristo, ele não tem medo de concorrência. Um líder que tem convicção do seu chamado, que tem convicção daquilo que Deus lhe deu, de onde ele veio, para onde ele vai, ele não tem problema com os irmãos que estão ao seu lado. Ele não tem medo de ser roubado no seu ministério, de ser tomado no seu ministério, não tem esse tipo de problema. Então Jesus mostra uma liderança com segurança. E o líder de uma igreja, de um grupo, de um povo, o primeiro requisito que ele precisa ter, o primeiro adjetivo que ele tem que ter segurança, ele tem que ser um cara seguro do seu chamado. Se você não tem segurança do teu chamado, você nunca vai ser um bom líder. Você tem medo de cair, tem medo de errar, tem medo de não ser aceito, tem medo de que as pessoas não gostem, tem medo de falar um palavrão porque alguém vai ficar bravo com você, tem medo de dar a sua opinião porque acha que as pessoas não vão gostar, você não serve. Você não serve, irmão. Não serve. Jesus Cristo, ele estava sabendo, ele já sabia que Deus havia dado nas suas mãos todas as coisas. Então ele só precisava pô-las em prática. Jesus não precisava da aprovação de ninguém. E esse é um grande defeito da maioria das pessoas que dizem ser líderes. Eles precisam dar satisfação para os outros. Eles precisam dar satisfação, explicação para as pessoas do que eles fazem. Um líder que não tem segurança é um líder que não é atendido, é um líder que não é obedecido, é um líder que é questionado em tudo que ele faz. É você, chefe de uma empresa, olhar para o teu funcionário e falar: mano, eu quero que você faça aquilo. Olhar para você e falar: mas por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Isso é sinal de uma liderança falha. É sinal de uma liderança que não tem autoridade. É sinal, irmão, de uma liderança que não é obedecida, porque não é uma liderança. É uma liderança imposta. Nós dizíamos, quando estávamos no exército, nós falávamos sobre o comandante da nossa companhia, que era um capitão. Capitão Braga, o nome dele era Celso Fabiano Viana Braga, o nome do meu capitão no exército, que foi comandante da minha companhia. Uma pessoa extraordinária, que não precisava mandar você fazer as coisas, ele só te olhava, você já sabia que você tinha que fazer. Só te olhava, irmão. Ele comandava você pelos olhos, toda a sua companhia. Quando ele andava no meio do acampamento, ele andava com as suas mãos para trás, assim. Era um homem bem magro, não era de compreensão forte, era fraco.
Mas ele andava assim, olhava você e sorria. Você já sabia que você estava fazendo errado e já corrigia. Uma liderança, um líder, ele nasce líder. Líder não se fabrica, líder não se ensina, líder não se cria, irmão. Existem aí em muitas igrejas hoje escola de liderança, isso não é bíblico. Ah, pastor, mas a Bíblia fala da escola dos profetas, é outra coisa. Profeta não é rei, rei vem no sangue. Nasce com sangue real. Jesus Cristo veio da linhagem de Davi. Por quê? Porque Maria era da linhagem real de Davi. A Bíblia diz que ele viria da família de Davi, nascido em Belém. E para que se cumprisse as escrituras, quem foi escolhida? Uma mulher da família de Davi. Por quê? Para que ninguém questionasse a liderança de Jesus Cristo, para que ela fosse legítima. Uma liderança, irmão, ela é formada desde o ventre. O salmista fala, eu acho que no Salmo 100, eu não me lembro, acho que 32, 3, eu não lembro, agora peço que vocês me desculpem. Está escrito que ainda no ventre da nossa mãe, quando éramos informes, ou seja, não tinha forma nenhuma, o Senhor já havia posto o nosso nome. E quando na formação dos nossos ossos, Ele então estava colocando o nosso sobrenome. A Bíblia diz que Deus é o Deus do Alfa e do Ômega, do princípio e do fim, e que Deus fez todas as coisas. Um líder, irmão, muitas vezes, ele não funciona porque ele não é um líder. As pessoas obedecem por causa do medo, e normalmente é o medo. Um líder numa empresa, por exemplo, a pessoa obedece porque tem medo de ser mandado embora. Um líder na igreja, ele obedece porque ele tem medo de ser disciplinado, punido. Mas um verdadeiro líder, você obedece porque você o ama. Hoje nós tivemos uma demonstração disso. Eu não quero falar de política na igreja, mas eu preciso trazer esse testemunho. O presidente Bolsonaro é o líder do Brasil. E o povo ama ele. Ou não é? Você vê as pessoas chegar perto dele e começa a chorar. Sabe por quê, irmão? Liderança, realeza, chamado. Você é um líder, irmão. Não tem como negar. Ou você ama ou você detesta. Mas se você ama, você morre por ele. O meu capitão me ensinou no exército e ele disse que existem algumas pessoas que elas têm que estar com você no meio de uma guerra. E ele sempre falava isso. Ele era carioca, chamava todo mundo de negão. Ele falava, ô negão, vem aqui, ô negão, vem aqui, ô negão. Eu aprendi isso com ele, essa mania de chamar os outros de negão, mesmo quando não são. Negão, adjetivo carinhoso. Ele vinha conversar comigo, ele me abraçava. Eu era estafeta dele, estafeta é office boy, trabalhava no comando. E ele, quando vinha falar comigo, ele colocava o braço dele no meu ombro. Quando a gente saía conversando, eu lembro como se fosse hoje, eu servia em 89, ele tinha um Opala branco 77, 3 marchas, que a gente tinha que estar empurrando todo dia, porque não pegava, velho, era uma pessoa humilde. E ele dizia assim, negão, aprende uma coisa, o bom soldado é aquele que o capitão quer ter do lado, porque ele sabe que se tiver uma guerra, o soldado vai morrer com ele. A boa liderança é aquela que faz você ter vontade de morrer por ela.
A boa liderança, irmão, é aquela que você segue porque você acredita nela, porque você sabe que ela é fiel, que ela é real, que ela é honesta, que ela não vai deixar você para trás, que ela foi chamada, escolhida. Assim eram os reis. Os reis de Israel, nem todos, eram amados pelos seus soldados e eles morriam pelo seu rei. Mesmo sabendo que morreriam, iam para a batalha. Hoje, nós vemos muitos líderes e muitas lideranças que não foram chamados por Deus, porque eles não têm autoridade. E Jesus Cristo, Ele demonstra a sua autoridade com a sua simplicidade. Ele não precisava bater em ninguém para que as pessoas lhe obedecessem. Ele não precisava gritar com ninguém para que as pessoas lhe obedecessem. Ele não precisava ameaçar ninguém para que as pessoas lhe seguissem. Jesus Cristo tinha uma liderança nata e ele mostra 3 qualidades de um líder: a piedade, a capacidade de sacrificar e a capacidade de servir. São 3 requisitos básicos e a gente encontra eles aqui no verso 4. Ele disse: levantou-se da ceia, tirou suas vestes, pegou uma toalha nas suas mãos e depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e lhes enxugar os pés com a toalha que ele estava nas suas mãos. E ele ensinou os seus discípulos que se eles queriam ser grande, primeiro eles precisavam aprender a ser pequeno. Porque quem quer ser líder, primeiro precisa aprender a ser servo. Porque se você não aprender a servir, você nunca vai aprender a liderar. Se você não for obediente, você nunca vai obedecer. Você não pode cobrar das pessoas aquilo que você não faz. Não pode, irmão. Como é que você vai cobrar que alguém saia de algum lugar para fazer alguma coisa se você não vai? Se você não faz? Se você não dá o exemplo? A liderança, irmão, ela é constituída pelo exemplo. As pessoas veem você fazendo e vão fazer como você faz. Não é pelo que você fala, pelo que você faz. E Jesus, lavando os pés dos seus discípulos, ele traz essa capacidade de assumir o papel de servo. E ele demonstra mais do que humildade, mas também a evidência da segurança psicológica, que é essencial para um líder. A insegurança psicológica é você olhar para o teu líder e dizer: o que nós vamos fazer? Ele olha e diz: não sei. Nosso presidente sempre fala isso, né? Pior do que tomar uma atitude errada é não fazer nada. Você pode até tomar uma atitude errada. As pessoas chegar para você e dizer: e agora, o que nós vamos fazer? Vamos para cá. Deu ruim. Não, então vamos voltar. Agora as pessoas olhar para você e dizer: sim, e agora, o que nós vamos fazer? Não sei. Como não sabe, cara? Você é o chefe. Como você não sabe o que vai fazer? Como assim? Como assim? Eu quero que você olhe comigo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 3 e 4. O Senhor nos dá um ensinamento extraordinário. E ele ensina dizendo: nada faça por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Um líder não acha que é o melhor. Um líder eles colocam como o menor. Um líder não é um chefe.
Tem um ditado no mundo que diz assim: você quer ver a personalidade do cara, dá um carguinho para ele, né? Todo mundo soldado, o cara é promovido a cabo, ele já acha que ele é o máximo, né? Não é assim? Tá todo mundo trabalhando de vendedor na loja, levanta um para gerente, ele já começa a querer dar ordem para todo mundo. O gerente da loja tem a obrigação de chegar mais cedo que todos. Tem a obrigação de abrir a loja. Tem a obrigação de arrumar a loja. Tem a obrigação de resolver os problemas. E ele tem a obrigação de fechar a loja. Por isso ele é o gerente. Não é assim? Por isso ele é o chefe, irmão. Por isso ele ganha mais. Porque ele faz mais. Se você observar Jesus lavando os pés dos seus discípulos, ele sendo maior, se faz o menor. Verso 4 diz assim: não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ser um líder é se preocupar com os teus problemas. É se preocupar se você está bem. É se preocupar se está indo tudo bem, se está dando tudo certo, se as coisas estão acontecendo adequadamente. Ser um líder, irmão, não é apenas mandar. Quem manda é chefe. O líder conduz o povo. E o povo segue o líder, porque se sente acolhido, cuidado, protegido. Porque ele valoriza muito mais os outros do que a si mesmo. Muitas vezes abrindo mão do que é seu em favor do próximo, das outras pessoas. Essa é a primeira característica do líder, é a piedade. Para que você seja um bom líder, você precisa ser piedoso. A piedade significa pensar primeiro nos outros, depois em você. Que isso, na verdade, por aí está difícil, né? Hoje em dia, está difícil. A segunda característica está no Evangelho de João, no capítulo 10, e no verso 11. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas. Você acha que hoje os pastores dão a vida pelas suas ovelhas? Sim ou não? Não, claro que não. Você acha que eu vou dar minha vida por causa do negão? Eu não. Você daria? O bom pastor dá a vida pelas suas. Quem é o bom pastor? Jesus. Jesus é o bom pastor. Ah, pastor Sandro, mas você não é um bom pastor? Não. A Bíblia diz que não tem um bom só na terra, nenhum. Jesus disse isso. E Jesus certamente sabe do que diz. Ele diz que bom só é Deus. Eu faço as coisas para as pessoas porque o Senhor manda eu fazer. O Senhor me induz a fazer. O Espírito Santo me fala para fazer. É claro que eu tenho as minhas qualidades, óbvio, mas junto com as minhas qualidades eu tenho também os meus defeitos. Talvez, pesando um e outro, tenha mais qualidade do que defeito, talvez. Mas esse julgamento vai ser só lá na frente diante de Deus. Não posso julgar agora. Então,
A segunda qualidade do líder, de liderança, é a capacidade de sacrifício. O quanto você é capaz de sacrificar. O quanto você é capaz de abrir mão. Eu já contei aqui meu testemunho muitas vezes para vocês, você já conhece muito bem. Não preciso falar de novo. E abrir mão da tua vida, dos teus planos, dos teus sonhos, isso aí é uma coisa. Eu sempre fiz, sou capaz de fazer, do dinheiro, dessas coisas, tranquilo, né? Roupa, do carro, Agora, abrir mão da sua vida, dar a sua vida por alguém, isso é uma coisa um pouco mais complicada. Eu sei que a Bíblia diz que o maior exemplo de amor que existe é dar a sua vida pela vida do seu irmão. E eu acredito até que numa situação extrema, seremos muitos aqui capazes de fazer isso. Muitos de nós. A gente sempre fala do exemplo do soldado, né? O soldado que morre para defender a sua pátria. É como o policial militar que morre para defender você de um bandido. Um tiroteio, num assalto a banco. Ele está ali defendendo as vidas, ele leva um tiro, ele morre, ele está dando a sua vida por você. Um bombeiro que está combatendo no incêndio, para que o incêndio não chegue na tua casa e ele morre queimado. Esse cara é um cara extraordinário, irmão. Ele é um herói que o povo não reconhece. Pelo contrário, ainda fala mal. Uma pessoa digna de muita honra. Mas o brasileiro não estava até agora, bem pouco tempo atrás, acostumado a exaltar os seus heróis. Na maioria das vezes não conhecia nem a história dele. Há bem pouco tempo atrás, muito crente usava uma camisa, por exemplo, do Che Guevara, que foi um matador de cristão, foi um assassino, um genocida, um filho de Satanás. E muito crente usava uma camisa dele. Ou não é? Por desconhecimento, talvez? Pode ser. Mas à medida que conhecemos a nossa história, quem aqui, por exemplo, sabe o nome de um guerreiro brasileiro que lutou na Europa na Segunda Guerra Mundial? Você lembra o nome de alguém? Não. Mas se você for na Itália, tem uma placa enorme com o nome de todo mundo. E os caras sempre que podem vão lá, depositam flores, fazem homenagens. Aí no Brasil ninguém sabe. Nos Estados Unidos, quando o exército americano desembarca nos aeroportos, vindo de algum lugar de uma missão, fardados, quando é um grupo, é muito comum as pessoas pararem, prestarem continência, baterem palmas. Não é? Mas aqui no Brasil, até bem pouco tempo atrás, o exército brasileiro não tinha valor nenhum. Hoje, as pessoas estão aprendendo e mudando. Eu sei que existem maus policiais, né? A gente sabe disso. Bandidos. Mas a grande maioria é boa. E eles saem todo dia dispostos a dar a sua vida pela sua. Porém, não são reconhecidos na grande maioria das vezes. Eu acho muito legal, vi hoje, por exemplo, uma pessoa que eu conheço de São Paulo mandou uma foto lá na Avenida Paulista. E ele fez um vídeo, mandou para mim, e ele disse: olha aqui, pastor, onde é que eu tô? E tinha um grupo de policiais do choque que estavam ali do lado, uns 5 ou 6, e ele estava fazendo uma zoeira, né? Ali brincando. Quando ele chegou perto dos policiais, ele começou a falar sério. E pediu: será que eu posso tirar uma foto com vocês, seu bando? Todo mundo começou a rir. Ele disse: porque vocês são os nossos heróis. E ele foi lá no meio, os policiais fizeram pose, todo mundo e tal, tiraram foto. E ele falou: olha aí, pastor. Mas muita gente não reconhece isso. Porque quando você fala da polícia militar, você lembra dos maus policiais, não dos bons.
Quando numa corporação se levanta 1, 2 ou 3 que são presos, excluídos, bandidos, tem outros milhares de heróis anônimos. Nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer as pessoas que nos ajudam, que se sacrificam por nós. E por isso muita gente não reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E você vai olhar para mim e dizer: pastor, por que você está falando dos policiais? Porque a Bíblia diz que se você não consegue amar o irmão que você conhece e vê, que você tem acesso a ele, como é que você vai amar a Deus que você não conhece e não vê? Se as pessoas não conseguem reconhecer o sacrifício daqueles que estão próximos, que se empenham e se esforçam no sentido de nos ajudar, nos proteger, nos guardar, como é que você vai lembrar de Jesus, irmão, que há 2000 anos morreu na cruz pregado por você? Que Ele de fato abriu mão da sua vida por você. E muitas pessoas não reconhecem isso. Não conseguem ter Jesus nem como seu herói, quanto mais como o seu Deus. A característica de um líder é a sua capacidade, uma delas, de se sacrificar pelos seus liderados. A terceira característica, que está em Lucas, no capítulo 22 e no verso de número 27, está escrito assim: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? E ele continua: porventura não é quem está à mesa? Sim. E Jesus continua: eu, porém, estou entre vós como quem? Como quem serve. E aí você vê um programa de televisão, um cara que fala que é apóstolo, a sua esposa que diz que é apóstola, e a Bíblia nos recomenda dizendo que apóstola não existe, né? Mas ela senta numa cadeira, num trono, e aí todo mundo na igreja faz fila para dar um beijo no pé da apóstola, mas para dar o beijo tem que pagar R$100. Veja como é diferente do que a Bíblia diz. Jesus, ele disse: eu sou maior do que vocês, mas eu estou aqui para me fazer menor. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para me sacrificar. Eu estou aqui para dar o meu melhor, para dar aquilo que eu tenho, para dar aquilo que eu faço para você. É isso que eu estou aqui. Mas a igreja contemporânea, a igreja de hoje, não é formada mais por pessoas que estão plantadas na palavra de Deus. Então, quando Jesus vem para lavar os pés dos seus discípulos, ele traz uma série de lições para nós. Uma série de lições. E ele continua no texto, no verso de número 6, e diz assim: aproximou-se, pois, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Pedro era um cara que se achava cheio de justiça. E ele questionava as coisas que Jesus fazia. Não é assim? Eu falo às vezes para as pessoas. Tem algumas ovelhas da igreja que mandam mensagem para mim e falam: ah, pastor, eu não acho certo você fazer isso. Ah, pastor, eu não acho certo que você se comporte dessa maneira. Irmão, eu com toda a educação, né, eu respondo dizendo: irmão, o que você acha, não acha, é problema seu. Pastor, aqui sou eu, não é você. Eu me lembro quando eu comecei a mudar as lives, porque Deus falou comigo e me mandou mudar a live da tarde para fazer os desdobramentos, para que num segundo passo voltássemos a fazer os cultos de manhã, os ensinamentos de manhã. Planejado isso, irmão. Deus tinha me dado a estratégia. Eu recebi diversas mensagens.
Uma em específico de um pastor, ele mandou mensagem para mim e disse: pastor, com todo o respeito que lhe tenho, meu Deus, o senhor está aí falando com mais de 2.000, 3.000 pessoas ao vivo. Deus te deu uma oportunidade gigantesca de pregar o evangelho, agora você está abandonando Jesus para falar de política. Eu ouvi isso muitas vezes. Eu disse: irmão, se Deus quisesse que a tua opinião prevalecesse, Deus não tinha dado um negócio para mim fazer, tinha dado para você. Eu dei um áudio para ele. Eu falei: como Deus não deu para você, a tua opinião não interessa. Aliás, eu nem a pedi. Eu estou fazendo aquilo que Deus está me orientando. Hoje, que Deus me deu através disso uma notoriedade, ou seja, um monte de gente, então eu consigo atrair esse monte de gente aqui para o evangelho. Fazendo a oração de manhã, nós já estamos fazendo a oração de manhã com 5.000 pessoas. E a gente vira no outro dia com 45.000 pessoas assistindo todo dia. Você tem noção de quanta gente é isso? Só a oração. E faz 3 semanas que nós começamos a fazer. Você tem noção do tamanho da igreja que precisa para pôr 45.000 pessoas num dia? Por que está dando certo, pastor? Estratégia de Deus. Porque eu ouço a voz de Deus, porque eu sou obediente. Eu não discuto. Quando Deus manda, eu faço. Deus me manda, eu vou fazendo. Eu acho interessante, porque aqui tem um texto muito legal. Próxima, Ana, por favor, o 7. Olha o que Jesus disse. Eu acho isso aqui extraordinário. Jesus disse para o Pedro: Pedro, você é um cara que vive no mundo natural. Você não consegue enxergar o mundo espiritual. E o que eu estou fazendo hoje, Pedro, você não entende. Mas amanhã você vai entender. Quando Deus fala com o líder, com a liderança, Deus já fala com ele e mostra lá na frente. Não mostra aqui. As pessoas que vivem no mundo natural, com seus olhos naturais, eles olham aqui, hoje, mas eles não enxergam o amanhã. Eles não veem o objetivo. Eu vou dizer mais uma coisa para você: a gente tem mapas nas nossas redes sociais, mapas de visualizações, de interações, de onde as pessoas saíram, que horas, tudo. Nós temos um controle muito grande disso. Tem uma pessoa que só faz isso, que é o irmão Alex. Ele estava conversando comigo hoje, ele disse: pastor, depois que o senhor começou a fazer as orações da manhã, só no YouTube, de 3 milhões mês passado e 100.000 pessoas que te assistiram em 26 dias, com as orações passou para 3.600.000 pessoas. Sabe o que isso quer dizer? Que em 30 dias, em 26, 3 semanas, quase 4 semanas, mais de 500.000 pessoas assistiram a nossa oração, o nosso ensino bíblico. 500.000 pessoas, você tem noção do que é isso? Você tem noção, irmão, do que é isso? Eu estou falando de 500.000 pessoas. Nós conseguimos alcançar em menos de um mês, em 3 semanas. Isso é algo extraordinário, irmão. Eu me lembro há pouco tempo atrás, antes da internet, quando eu vinha para a igreja, Deus me dava cada mensagem extraordinária. Extraordinária. E acabava o culto, nós estávamos em 30, 40 pessoas na igreja. Eu dizia: meu Deus, que mensagem extraordinária. No outro dia eu ouvia ela de novo. E eu ficava ouvindo e falava: Jesus, essa mensagem tinha que ser pregada para 10.000 pessoas. Tinha que ser ouvida por muita gente. Que mensagem poderosa. Eu e Deus, só eu e Deus, não falo isso para ninguém. Só eu e Jesus.
Mas parece que Deus ouviu cada oração que eu fiz, cada palavra que eu disse, porque Deus tinha um plano. E o Senhor veio me preparando para fazer aquilo que eu estou fazendo hoje. E não é mérito meu, é obediência. É obediência, irmão. E quando você obedecer, Deus vai te dar a condição de fazer as coisas. Deus vai te dar condições de entrar nos lugares que você não entrava. Esse mês nós entramos num país chamado Hungria. E já temos mais de um. Começou com uma, essa pessoa já passou para outra, já passou para outra. E nós estamos começando a entrar dentro desse país. Deus falou para mim que ia começar a abrir fronteiras semana passada. Deus falou: filho, eu vou começar a abrir novas fronteiras aonde você vai entrar. Então, abrindo novos países, e através da internet nós estamos entrando lá. Um que assiste, recomenda para o outro, para outro, para outro, publica no seu Facebook, o outro vê, e nós estamos alcançando pessoas em lugares que jamais eu acho que eu vou conseguir colocar os meus pés, como na Coreia, por exemplo, ou no Japão. Acho que jamais eu vou conseguir pôr os meus pés lá. Mas nós já temos dezenas de famílias que nos assistem lá todos os dias, que vêm todos os dias de manhã cedo para a nossa manhã com Deus. Que se nós fizéssemos aqui na igreja, certamente teria 2 ou 3 pessoas. Mas como nós fazemos na internet, nós já estamos chegando a 5.000. Eu falei para Jesus, quando eu comecei há 3 semanas atrás, eu falei: Jesus, eu vou trabalhar bastante, vou orar, vou jejuar, vou ler a palavra, vou me esforçar, porque eu quero chegar no final do ano com essa live de manhã cedo, com 5.000 pessoas assistindo ao vivo. Isso já aconteceu com 3 semanas. E o evangelho está sendo difundido, pregado, as pessoas estão sendo alcançadas, se convertendo. Eu recebo mensagens, pastor Fabiano também, de pessoas que falam conosco assim: pastor, eu estou na igreja há 20 anos, 30 anos, mas eu estou me convertendo agora com você, porque só agora eu estou aprendendo o evangelho, só agora eu estou aprendendo a Bíblia, eu nunca ouvi essas coisas que você fala. E nós estamos nos empenhando, nos esforçando para fazer o melhor. Abrimos mão do nosso tempo. Eu falei conversando com o tio Gerson, eu estava tão feliz esse mês que acabaram todas as minhas cirurgias, eu já passei o período de descanso delas. Eu fui na academia, paguei a mensalidade, e esse mês eu consegui ir uma vez na academia. Não consegui mais, porque eu não tenho tempo, porque eu comecei a fazer a live de manhã, a oração, o estudo bíblico, e era para ser 15 minutos, só, essa era a intenção, mas dificilmente ele fica menos que 1 hora, às vezes passa um pouco, porque eu oro antes, e o Senhor me dá um texto, todo dia, e Deus fala para mim: fala aqui, fala ali, vai lá, vem aqui, vamos lá, e eu obedeço, irmão, e aí matou meu dia, mas eu não me importo, porque eu estou fazendo para Jesus. E esse texto, ele é um texto que fala da sua vida. Quando a gente observa as coisas pelas quais nós estamos passando, as circunstâncias que nós estamos vivendo, e muitas vezes a gente não compreende, né? Porque a gente acha que não está do jeito que a gente gostaria, as coisas não são da maneira que a gente gostaria que fossem, pelo menos em alguns aspectos da nossa vida. Às vezes a gente sonha, pensa, deseja, mas a gente não entende que Deus está preparando todas as coisas, que Deus está trabalhando em nós mesmos, para que nós sejamos mudados e moldados no nosso caráter, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, para que a gente seja o mais parecido possível com Deus. Porque Jesus disse que nós devemos ser seus imitadores, e ser um imitador de Jesus Cristo não é uma coisa muito fácil. Não é. Ser um imitador de Jesus Cristo, ser um cristão, é difícil.
e exige muito treino, perseverança e muito tempo. A gente não vira crente do dia para a noite. A gente aprende a ser crente quando a gente aprende a conhecer Jesus. E a gente só conhece Jesus, irmão, quando a gente morre. Até você morrer demora. E quando você morre, então você nasce. E quando você nasce, então você é crente. O apóstolo Pedro andou 3 anos com Jesus, curava as pessoas, expulsava demônios. Mas ele só se converteu quando ele foi sacudido, chacoalhado pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele, derrubado no chão, a Bíblia diz que ele caiu com a boca em terra, ao ser cheio do Espírito Santo. As pessoas olhando para ele achavam que ele estava bêbado, embriagado, caído no chão, falando numa língua estranha que ninguém conhecia. Mas a Bíblia diz que quando ele se põe em pé, ele se levanta, ele levanta outro homem, porque quando ele caiu simbolizou a sua morte, mas quando ele levanta simboliza que ele está ressuscitando, mas agora cheio do Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo de Deus, ele é um homem transformado. Jesus, quando conversa com Pedro, diz: Pedro, quem tu diz que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus e Todo-Poderoso. E Jesus disse: verdadeiramente, o Espírito Santo fala na tua boca. E pouco tempo depois, Jesus diz: olha, vocês precisam entender que é necessário que um morra para que todos sejam salvos. Pedro então olha para Jesus e diz: Senhor, de maneira nenhuma você pode morrer. Então Jesus levanta, aponta para Pedro e diz: arreda, Satanás. Então, olhando nos olhos de Pedro, ele disse: Pedro, quando você se converter, você vai ser uma bênção. E agora Pedro, convertido, cheio do Espírito Santo, do poder e da autoridade de Deus, a Bíblia diz que ele sai do lugar onde eles estavam orando, reunidos todos, na festa do Pentecostes. Jesus tinha subido no dia anterior, capítulo 2 do livro de Atos, no capítulo 1, Jesus disse: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus sobe, ascende, vai para o céu. No capítulo 2, eles estão lá na festa de Pentecostes, todo mundo reunido, orando, desce o Espírito Santo, enche todo mundo, eles são batizados, recebem o dom de falar em outras línguas, cheio de poder. A Bíblia diz que Pedro então, levantando, sai, vai na praça, prega, e milhares de pessoas se convertem a Cristo. Pedro levanta suas mãos, expulsa demônio, cura enfermos, levanta os coxos, aleijados, cego vê. Por quê, pastor? Porque Pedro agora é um homem crente, convertido e cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe quanto tempo levou? 3 anos andando com Jesus. E tem gente que acha que vem para a igreja, aceita Jesus, é crente. Mas não é. Não é. Não é bem assim. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo. O que faço hoje, pode deixar ali naquele texto que estava, por favor. O que faço hoje, tu não sabes agora, mas amanhã entenderás. Deus quer fazer coisas novas na tua vida. Mas se você não se submeter a Jesus, não vai dar certo. Ele continua. E no próximo ano agora, por favor. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés, replicou-lhe Jesus. Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Irmão, para ter parte com Cristo, precisa ser obediente. Para ter parte com Jesus, ser cristão, tem que obedecer a Jesus. E obedecer a Jesus é obedecer às suas escrituras. Obedecer a Jesus é andar no caminho. É estar disposto a negar-se a si mesmo, a carregar a sua cruz, mesmo que isso lhe cause constrangimento e dor. Seguir a Cristo
é carregar a sua cruz. Ah, pastor, mas é que você não sabe, a minha cruz está pesada. Irmão, você tem que carregar ela. Se você largar, você não tem parte com Cristo. Você largar a tua cruz, você não tem parte com Jesus. Não tem. Precisa seguir, caminhando. O 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Você já desceu as águas do batismo, irmão? Você já foi perdoado de todos os seus pecados. Já está limpo. Agora é só lavar teus pés todo dia. Não quer dizer que não é para você tomar banho, né? Não estou dizendo isso. Ainda mais no frio. Só os pés. Jesus está dizendo que você não precisa se batizar todo dia. Você já se batizou, acabou. Agora é a tua oração, descendo os pés de Jesus, pedindo perdão do teu pecado. E ao fazer isso, você está sendo limpo. Significa os pés sujos, é o pecado da tua caminhada, do teu dia a dia, do teu cotidiano, é só o pó. Não tem mais sujeira por dentro. Você já está limpo. É só lavar os pés. Lavar os pés está tudo certo. Precisa lavar os pés. Precisa se submeter a Cristo. Até uma pessoa estar pronta para lavar os pés, ela não está qualificada ainda para ser um líder do reino. Aquele que não tem capacidade de lavar os pés do seu irmão, não tem capacidade de gerenciar, de dirigir, de conduzir o reino de Deus. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. E então, nos submetendo, vamos poder caminhar na presença de Deus. Eu quero encerrar a mensagem dizendo para você que Jesus não quer teu sacrifício. Para de sacrificar. Jesus está falando que você tem que obedecer. Enquanto você não obedecer, irmão, tua vida não vai mudar. Enquanto você não obedecer, não se submeter à vontade de Jesus, você não vai ver a tua vida ser transformada. Isso não vai acontecer. Chega de sacrificar, chega de chorar, chega de obedecer os outros, de fazer a vontade dos outros, de agradar os outros. Você precisa começar a obedecer a Deus, agradar a Deus, se submeter a Deus. Então certamente você vai ver a bênção de Deus descendo sobre a sua vida. Amém? Fique em pé, por favor. Nós vamos orar. Você que está em casa aí, abra suas mãozinhas assim. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar minha igreja. Eu já preguei a tua palavra, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, eu já trouxe. Eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que a tua mão, Senhor poderosa, venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Nos ensina, Senhor, para que nós possamos caminhar na tua presença e sejamos, Senhor, abençoados. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, você também. Glória a Deus. Sente-se, por favor, tome o seu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Se você quiser enviar a sua oferta, você que está aí em casa, você pode fazer isso. Os irmãos vão colocar o Pix aí da igreja para que você possa enviar a sua oferta. Você que está aqui,
Se quiser devolver a sua oferta, o seu dízimo, levante a mão assim. Vou entregar um envelopinho para você. Não esqueça que amanhã nós temos culto em Curitiba. Amanhã culto de Santa Ceia lá em Curitiba. Vai ser uma bênção, não perca. Venham todos que não viajaram, né? Quem viajou tudo bem, mas quem não viajou vai participar lá da Santa Ceia conosco. Graças a Deus. Vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe todos os ofertantes, os dizimistas da igreja, abençoando a sementeira daqueles que têm semeado na tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe sua oferta, vem trazer aqui, por favor. Amém? Todo mundo abençoado? Já estamos com fome, né? Está na hora de ir embora já. Fica de pé aí então para a gente orar. Eu não sei você, mas eu estou com fome já. Meu Deus. Estou azul. Feche os teus olhinhos, incline a sua cabeça. A gente vai orar agora. Papai do céu, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos deu hoje de estarmos aqui reunidos no teu nome. Eu te peço, papai, em nome de Jesus, que a tua bênção venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Papai, eu quero aqui hoje apresentar os irmãos que estão enfermos na nossa igreja, principalmente na virtual. E eu peço que o Senhor abençoe cada um deles para que eles sejam curados. Senhor, eu quero pedir que o Senhor possa colocar a tua mão sobre esses remédios que eles estão tomando, para que os remédios não apenas tratem a enfermidade, mas a cure, em nome de Jesus. Para que ao tomar esses remédios, eles sejam curados. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que a tua bênção venha sobre as nossas casas, sobre a nossa família, que o Senhor venha repreender toda maldição, Senhor, toda palavra de maldição contra a nossa família, em nome de Jesus, nos abençoando de uma maneira especial e poderosa. Abençoa, Senhor, os nossos filhos. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho, o nosso serviço. Em nome de Jesus, tudo que nós fazemos, papai, seja abençoado, pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa pôr a tua mão, Senhor, sobre cada um de nós, nos dirigindo, nos direcionando, Senhor. Em nome de Jesus, em todas as coisas nós possamos ser dirigidos e direcionados, em nome de Jesus. Amém, amém. Abra sua mão assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem, vamos em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.